Olá para você que está acompanhando a programação da Pix TV, está começando mais um Estúdio 1. Você que está acompanhando por todas as nossas plataformas em todo o Brasil, seja pela TMW Pix, disponível no canal 11, CDN TV, NX Play e Gigo TV, ou pelas nossas redes sociais e o nosso canal do YouTube. Thiago, hoje, Estúdio 1 sobre política. É isso mesmo, Vinícius. Obrigado pela companhia. Obrigado você que nos acompanha em mais uma edição do Estúdio 1. O nosso entrevistado de hoje já esteve aqui no Estúdio 1 da Pix TV. Foi sucesso em todas as plataformas e nas redes sociais, inclusive, com os cortes da participação dele aqui. Está conosco. Obrigado por vir mais uma vez aqui no Estúdio 1, Ermar Mota, que atualmente é assessor de gabinete da Secretaria de Estado da Comunicação de Santa Catarina. Tudo bem, obrigado. Obrigado, Vinícius, Thiago. É um prazer estar de novo aqui. Eu me sinto em casa aqui, porque aqui a gente tem uma história muito legal, como você falou, vim aqui e foi sucesso mesmo. Nem imaginava que ia repercutir tanto nossos vídeos juntos aqui. E quero agradecer a Pix TV por essa oportunidade, mais uma vez, né? Aqui eu entro sempre com o pé direito e tudo dá certo. Que continue assim, né? É isso aí, que bom. É isso aí. E o Ermar, que tem bastante experiência na comunicação, nessas últimas eleições também participou como candidato. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa sua experiência nas eleições passadas e o que você viu ali no resultado que a gente teve, não só na questão federal, a gente teve um âmbito ali de mais candidatos, principalmente voltados à direita, eleitos principalmente no estado de Santa Catarina. Gostaria que você fizesse passasse um pouquinho pra gente o que você acompanhou das eleições passadas. Legal, Vini. Foi uma experiência muito boa. Eu já fui candidato em 2018 também a deputado estadual, participando desses pleitos para também aprender, né? Eu tenho um grande mestre, que é meu incentivador há muito tempo, que é o governador Jorginho Melo, que sempre falou, ele chama de Mota, né? É Ermar Mota, mas me chama muito de Mota, codinome, né? Ele fala, Mota, tem que acreditar, política é acreditar, ter fé e acreditar. Pode ser amanhã, pode ser daqui 5 anos, daqui 10, mas você tem que acreditar, uma hora chega lá. Política é fé e acreditar. Daí eu falei, nossa, ele tem razão, eu tava lá em Lages numa caminhada com ele, e aí eu meio cansado, assim, ele percebeu, tá cansado? Vamos levantar. Ele tem muita energia, né? Eu falo carinhosamente, né? O baixinho, né? É danado. E ele, dessa forma, sempre otimista, né? Sempre, não, vamos lá, tem que começar. Porque ele sempre fala assim, cara, se você nunca começar, você não vai ter história, não vai ter aprendizado. Se demorar para começar é ruim, então já começa. Começa a aprender, vai na casa das pessoas, vai sentir o que é ser candidato. Você vai ser elogiado, mas vai ser execrado também. Vão te colocar e te estaquear lá, falar um monte, falar mal, porque infelizmente a classe política é bem descredibilizada, né? Tem que estar preparado para isso, né? Você tem que estar preparado para te chamar de bandido, de ser vergonha, de malandro, né? E você não é, né? Tem uns que são, né? Infelizmente, que toda profissão, né? A maioria tem, né? Infelizmente, os que sujam, né? Mas a polícia, infelizmente, tem alguns maus policiais que sujam a corporação, né? E assim é na política e em vários outros setores. Mas a política, por ser um negócio muito público, você se expõe muito, é uma experiência legal, porque só fica quem tem coragem. Você se expõe, sua vida, tem lá sua ficha, tem tudo. O que você fez, o que você tem, enfim. Então você tem que estar disposto para estar à exposição e levar porrada. Expõe você e quem está ao seu redor. E quem está também. ao seu redor, e família. Aí tem família que não entende, tem família que fica com vergonha. E daí como é que faz? Não vou ser porque eu não vou querer deixar falando. Não dá, a minha vida, eu tenho que seguir. Então você tem que ter coragem e não ter vergonha de passar carão, porque é assim, de gente que chama, você vai pedir voto, eu não vou votar, eu não voto em político, para mim é tudo corrupto. Você vai pedir voto com santinho, aí você fica assim, desculpa, então, não, tudo bem, eu te respeito, tal. E aí, se você não está preparado, ali naquilo você já desiste, você já não dá sequência. Mas é muito legal que você viaja o estado, conhece pessoas, você vai com essas dificuldades, de fato, as pessoas. Eu digo que só entrar na política para você entender mesmo que o político, a função maior dele seria o quê? Tem que ser, né? Mas nem todos, infelizmente, fazem. É cuidar da vida das pessoas. E aí você vê o tanto que as pessoas dependem. Todos nós somos dependentes de política. Você, eu, tudo aqui depende da política. Você sai da política, você sai na rua, você vai comprar um pastel, aquilo ali depende da política. Tem que ter um alvará ali da prefeitura, ele vai pagar um imposto. Se ele não emite nota, mas ele paga um imposto lá no mercadinho que ele comprou. E tudo aquilo vai gerar receita para o governo.
É o dinheiro do pagador de impostos. O dinheiro do pagador de impostos, que é como o próprio governador fala, né? Ele sempre repete, isso é bem legal, que o Estado não produz nada, a Prefeitura não produz nada, não tem, o governo federal não produz nada, é nós que produzimos, é o produtor rural, é o comerciante, que aqui em Santa Catarina, por exemplo, é quase 100%, é 99% é microempresário, microempreendedor. É o salão de beleza, é o mercadinho da esquina, é isso que gera economia. Essa galera que dá dinheiro pros governantes administrarem. Sim, então, o dinheiro está na mão deles, né? O dinheiro está na mão deles. É o nosso dinheiro. Eles são diretores da nossa empresa, onde todos nós somos sócios e nós botamos o dinheiro lá todo mês, com impostos e taxas, para eles cuidarem do nosso estado, né? Como hoje o governador Jorginho Melo é o administrador de Santa Catarina. Então, olha a responsabilidade. Seja do mais rico ou do mais pobre, depende da política. Sim, ele gere para todos. Para todas as classes. Classes, etnias, cores, independente. O Armari, falando nisso que o Vinícius pontuou, iniciou a nossa conversa, dessa experiência, né? É uma eleição vitoriosa, né, em Santa Catarina, né, tanto para o presidente Jair Bolsonaro, que não se reelegeu, mas que teve a maioria dos votos. Sim. E com isso também teve uma expressividade de candidatos eleitos pelo Partido Liberal, né, porque na outra eleição era PSL, agora já foi numa nova roupagem, né? Como é que tu avalia no saldo final aí de tudo, assim, a Câmara, Senado, Governo do Estado, a Assembleia Legislativa, como é que ficou esse pacote, né, de representatividade aqui em Santa Catarina? Foi muito positivo, Thiago. Foi muito positivo. Você pega uma eleição que é única, histórica, em Santa Catarina, que você teve um governador, o governador Jorginho Melo, eleito com 70,69% dos votos. É a maior votação do Brasil. Em estado, nenhum governador teve uma votação tão expressiva. Ele chegou até a ter mais votos que o próprio Bolsonaro, né? Para presidente no estado. Então, assim, é uma coisa surreal que aconteceu. E também, assim, a parte de situação, que eu falo, tem a situação e a oposição, né? Graças a Deus, Santa Catarina continua um estado de direita, governada por um governador de direita, um governador que é conservador, né? Voltou aqueles valores de Santa Catarina, conservador, o cara administrador, político, que ele é muito político. Você acha que o Moisés não foi conservador? Ele não, Moisés levou sorte, né? O número dele deu a sorte para ele, dele estar no número 17, né? E foi ser eleito. Respeito, era um coronel, né? Do bombeiro e tal. É uma profissão de maior credibilidade do planeta, é o bombeiro, né? O bombeiro militar, o bombeiro civil. Mas ele teve uma sorte, não é político. Nesse caso, o Jorginho não foi voto de legenda, né? Não, o Jorginho é um cara, já foi deputado estadual, federal, senador, tem muita experiência, Fez grandes projetos como o Pronamp nacional, aí depois que do Pronamp para as mulheres, agora isso. Que foi feito, até vamos comentar, porque teve aí um erro de comunicação das pessoas de dizer, só para mulher, teve gente que fala, mas não vai ter para o homem, para todas as classes sociais, vai ter, só que ele fez no mês das mulheres, em homenagem a elas, eu vou dar um toque como é que vai ser esse Pronamp das mulheres, que o pessoal ficou todo mundo em dúvida. Mas aí para concluir essa questão da parte da Assembleia, da parte de governo, ó, a gente fala aqui 11 deputados estaduais do PL eleitos em Santa Catarina, 6 federais, né? Entre eles a Júlia Zanata, que é aqui da região, que é uma deputada, encontrei ela, tomei um café com ela ontem lá em Floripa, no Beira Mar Shopping. É uma menina extraordinária, uma deputada, olha, tá brilhando muito lá, tá atuante, incisiva. Tá... É da tiarinha, né? Da tiarinha, a Júlia. De Criciúma, né? De Criciúma, tava com o marido dela, a filhinha dela, a Helena, lá no shopping. É uma menina mulher, eu brinco, né? E com uma garra, assim, ela é muito amiga da família Bolsonaro, né? Então ela é uma das grandes promessas, ela vai muito longe. Uma nova liderança, né? Uma nova liderança, jovem, muito jovem. É uma mulher de garra, de fibra, tá ali, tá dedicando a sua vida política, a filhinha junto, o marido junto. Nossa, é lindo de ver, sabe? É raro quem faz isso, tem coragem. Então são 6 deputados federais, 2 senadores. Um é o Jorge Seife, né? Que foi eleito, né? O Jorginho o apoiou, eu digo que ele entrou na vaga do Jorginho, e a dona Ivete, que está lá como ela era suplente do Jorginho, primeira suplente, está lá como senadora. Então, você tem a dona Ivete, o Jorge Seife de senadores por Santa Catarina, né, do Jorginho, e mais 6 deputados federais lá, e mais os 11 estaduais daqui. Então, ou seja,
Acho que nunca um governo teve tanto na situação em Santa Catarina como esse, né? Tá bem representado, Bem né? representado em todas as esferas, né? E se for falar em Senado também, o próprio Amin também é mais voltado O também. Amin Tem uma também proximidade com o Jorginho sim, também. tem a proximidade. São muitos anos parceiros, né, de Congresso, na Câmara de Deputados, no Senado, né? E o Amin é daqui também, né? Então tem força muito grande agora. Eu acho que graças a Deus a gente está continuou, independente que na cabeça lá o federal se elegeu o presidente que está hoje, né? O Lula, o ex-condenado, o descondenado, né? Ex-condenado, descondenado. Mas, enfim, houve duas ondas, só que nessa eleição teve duas ondas, a 13, né? E a 22, né? Como teve naquela lá, foi só a 17. Mas agora teve as duas, devido a uma série de fatores. Né? Polarização, né? Polarização, mas também, principalmente, o que aconteceu devido à pandemia. O Bolsonaro, infelizmente, dentro do governo dele, ainda com tudo que teve, ele conseguiu sobressair muito bem. Né? Crise na Argentina, que também afetou muito aqui. A pandemia foi uma coisa assim, jamais imaginada e jamais visto no planeta. Então, empobreceu muitas pessoas, né? E não deixa de ser uma estratégia veio lá da China, né? Lá, o maior partido comunista do mundo está lá, enfim, só vai saber. Não sei. O início de uma guerra durante o período também. Também, o início de uma guerra também se contribui. Então, assim, muita coisa, e mesmo assim a economia continuou pujante, porque o que ele fez? Ele acabou com a corrupção, né? Acabou com corrupção, com roubo, com conchavo. Então, isso deu muita economia. Todos os órgãos, Correio, Petrobras, dá prejuízo, começaram só a dar lucro. Então, ninguém vê esse lado. Pô, até os Correios dá lucro, Até né? o Correio Ninguém tá dando lucro. mais, Nunca né? deu, né? Quem usa o Correio? E nunca deu lucro, é só para, né? Então, assim, isso ainda ajudou muito a ele ter sobrevida no governo. Imagina se fosse a corrupção que estava, tudo aquilo, né? Antes de Lava Jato, daí que a gente tinha quebrado de vez. Não, assim, então, nesse lado comunista, eu deixo pobre, o que sobra para você se você fica pobre, sem emprego, sem dinheiro, desesperado, um filho para dar comida, uma escola para pagar, sem nenhum recurso? Você vai ter que esperar quem te ajudar? O governo. E é onde a esquerda, o comunismo lidera. Porque daí eu vou depender do governo, então eu vou ver de assistencialismo, né? É muito triste isso. E eu sei que tem muita gente que vive disso, que vai estar assistindo isso. Eu não quero que passe uma imagem que eu tô falando alguma coisa com preconceito. Não, porque infelizmente, em alguns lugares não é opção da pessoa viver disso. Ela não, a minha opção é viver de assistencialismo. Não. Infelizmente, os governantes que passaram por ali, você pega o Nordeste, que é governado pela esquerda, alguns estados, não tem outra opção a não ser viver disso, porque deixaram só essa opção. O governo deixou, você só vai ter uma opção nessa vida para você sobreviver, é viver de assistencialismo, que é esse tipo de governo que é. Daí o que você vai viver? Você vai dizer, não quero, vou morrer de fome, vou deixar meu filho morrer de fome? Você vai obrigado a aceitar. Então eu fico com muita pena que a maioria das pessoas que estão nessa condição não é porque elas querem. É porque foi colocado elas nessa condição de viver disso, de assistencialismo, porque eles tiraram todas as opções dela ganhar dinheiro, dela ter o comércio dela poder fazer o lucro dela, trazer o provento para a família dela. O governo, esse tipo de governo de comunista, de esquerda, tirou isso porque ele quer ela dependente dele. Você pega o Xi Jinping lá na China, foi eleito com 100% dos votos. Engraçado, né? Será por quê? É o maior partido comunista do planeta, tá lá. As pessoas dependem dele. Eu vou votar contra ele? Infelizmente, segue o jogo. Segue o baile, né? Vamos dançar conforme a música. E isso que tu falou do assistencialismo, até esses dias estavam divulgando a questão do Bolsa Família, que era Auxílio Brasil. Era auxílio emergencial, né? Depois virou Auxílio Brasil e voltou a ser Bolsa Família agora no governo Lula, né? Positivamente, tem um fato que por mês, mais ou menos 250 a 300 mil pessoas auto se removem do programa, né? Que é um aplicativo, tu vai lá, passei por um momento difícil, precisei pedir o auxílio e eu tô saindo fora, né? Isso é um ponto positivo, né? Muito positivo. Porque a gente imagina que o brasileiro é do jeitinho, né? O jeitinho brasileiro, ninguém vai sair, vai continuar ganhando, vai deixar, tipo assim, arrumei emprego, vou continuar ganhando até o governo bloquear. Não, acho que isso é um ponto positivo também. E eu concordo que eu acho que é necessário ter essas políticas
porque, né, o Brasil é um país continental, então a gente não pode comparar Santa Catarina, que tem o segundo, em primeiro porque São Paulo não conta, né, mas o segundo estado da maior geração de empregos, isso mesmo não acontece lá no Piauí, ou no Nordeste, em Fortaleza, Ceará. Então tem esses Brasis, né, que a gente precisa, antes de falar, contextualizar. É isso aí. Ter essa renda mínima, né, o que algumas pessoas falam. Exato, né? E até Santa Catarina, pontuando, né? Santa Catarina, praticamente hoje a gente vive quase com uma bolha, né? Santa Catarina é um estado, o governador costuma utilizar bastante essa palavra, pujante, um estado pujante. Mas é um estado que tu vê crescer, mas tem muitas coisas que favorecem aqui no estado, né? Que fazem com que ele desenvolva e cresça, né? Sim. E sobre corrupção, tu falou com relação ali ao fim da corrupção, nesse mesmo período onde Bolsonaro foi eleito, né? E toda a população como um todo acreditava, né, nessa evolução, mas o sistema como um todo ele é muito difícil de tu acabar com ele, né? Porque no mesmo tempo que tem essa luta do fim da corrupção, nesse mesmo período teve também a própria questão, aí envolve vários processos do próprio desmonte da Lava Jato, né? E aí, como eu disse, envolve várias coisas que hoje praticamente de todos que a gente tinha presos da Lava Jato, o último foi o Sérgio Cabral, que tinha, acho que era 200 anos condenado, né? E milagrosamente a gente tem hoje o Sérgio Cabral solto. Eu acho que gostaria que você falasse um pouco sobre esse processo e tentar trabalhar contra esse sistema anticorrupção. O quanto é difícil, né? Muito difícil. Trabalhar com o processo, porque a corrupção ela não está só no âmbito federal, né? A gente tem exemplo aqui de vários prefeitos em Santa Catarina que estão presos inclusive. Aí a gente nem sabe ainda direito por que estão presos. Mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre como trabalhar com esse sistema que ele é difícil, ele é corrupto muitas vezes, e o quanto é difícil tu acabar de fato com a corrupção. É muito complicado, sabe, Vini? A questão da corrupção, por exemplo, você estava falando dos prefeitos aqui, aqueles que foram presos e outros que estão sendo investigados. Na Operação Mensageiro, né? Isso. Que eles faziam o quê? Eles pegavam, mandavam emitir uma nota lá para cobrar um recolhimento de lixo lá que não foi feito, né? Só para poder justificar. Isso. E tinha um mensageiro, o rapaz que ia lá e entregava o dinheiro. Isso está consolidado já, né? Esse fato já está consolidado, né? Eu acho que agora está em sigilo justamente para pegar mais municípios pessoas, né? Outros contratos. Eles pegaram similares. O mensageiro, que é o GAECO, né? Conversaram com ele, faz uma delação aí que você vai pegar menos tempo de prisão, né? Ele aceitou delatar e continuou fazendo e gravando, né? Falou, você vai continuar e vai gravar. Todo mundo que você puder. E ele continua, né? Agora, ele já estava sendo investigado. Você pegou ele e fez fazer delação e você vai continuar gravando. Vai continuar a fazer o que você está fazendo e gravando. Aí foi que desencadeou. Então esses que estão presos devem ter provas ali. Não, tem toda, né? Gravado. Mas infelizmente, como é o que você falou, Vinícius, do sistema, aí dos delatores já teve a família ameaçada, casa de familiar queimado lá na cidade de Lages. Sério? Foi queimado. Um desse delator agora foi queimada a casa familiar para intimidar ele. Aí isso complica. E como é que vai continuar? Um carro de uma procuradora também que sofreu um acidente, né? Que está envolvida no caso, né? Entendeu que ela tá aqui junto em Santa Catarina, tá, gente? Santa Catarina. Só para quem está nos acompanhando todo o Brasil. E aí, é coincidência? Sofreu um acidente, coincidência? Derrapou, outro carro bateu. Queimaram a casa do delator, de familiares do delator, para intimidar, será? Sabe, vamos parar por aí, senão vai acontecer coisa pior. Isso é corrupção, infelizmente, é o sistema. O poder, né? Poder financeiro, poder psicológico nas pessoas, e pode ter muita gente grande envolvida, e aí as pessoas começam a repensar. Você vai começar a pensar na sua integridade física, mental também, da sua família. Você pensa, e aí, continuo? E se acontece alguma coisa, eu vou me perdoar nunca mais. Infelizmente, esse é o jogo. E a gente tem que entender que em todas as esferas. Você pega o Bolsonaro, por exemplo. Um cara que todo mundo viu que era um cara anticorrupção, que o cara é honesto, não gosta de coisa errada. Não é porque ele é ariano, meu signo também. O Bolsonaro é Áries, eu sou Áries. A Michelle é Áries, eu sou muito fã deles também por isso, porque tem... Não é todo o perfil quando eu sou tão parecido, desbocado às vezes e tal. A pessoa fala, mas se ferrou, falou muito, falou demais. Cara, o Bolsonaro foi eleito assim. As pessoas elegeram. Ele ia chegar lá e ia mudar?
Então, o ariano em si, não estou falando de outros signos, né, mas o ariano ele é muito leal e fiel. Cara, se eu fui assim, o povo me quis assim, eu vou continuar assim, eu não vou mudar. Ah, mas você pode perder ele. Tudo bem. Ele mesmo falava. Vou fazer o quê? As pessoas me elegeram, quem me votou quis eu assim. Ponto final. Não vou mudar. E aí mostra, tudo bem, ele saiu do cena agora. Talvez seja um sinal de Deus, ó, vamos pôr de novo outro para vocês verem como é. E aí vocês vão ter uma comparação, vão ser bem democráticos. Vamos tirar ele de cena, que ele deixou um legado muito grande, né? Olha quantos, não só aqui em Santa Catarina, mas no Brasil. Olha, o Congresso é mais de metade, é tudo do pensamento dele, conservador, foi eleito por causa da força dele, ele deixou um legado muito grande de deputados, de senadores, governadores. Hoje 70% do Brasil é governado por governadores que têm a mesma linha de pensamento que ele, que apoiaram nem ele. sempre o mesmo partido, mas de outro... E mesmo que não seja do PL, de outro partido, mas são governadores, são gestores que são alinhados com ele. Caso do Tarcísio, por exemplo. O Tarcísio é um grande exemplo, ele deixou o governador. O Tarcísio, ele deu oportunidade. Quem que faz isso? Quem que deixa os outros brilharem? Não deixou o Tarcísio Lula, brilhar. né? Da Dilma, né? Ele ficava lá escondidinho. E ele era auditor no governo da Dilma. Ele teve um papel, o Tarcísio no governo da Dilma, de auditor, de mostrar, tá errado, estão roubando aqui, estão fazendo aqui. Aí colocaram ele na infraestrutura para resolver esses problemas. E aí ele teve a oportunidade de começar a corrigir, tirar aquelas empreiteiras que roubavam, começar a fazer acontecer. Mas isso lá no finalzinho, porque ele estava lá no canto, apagadinho. Aí veio o governo Bolsonaro, o Tarcísio, e o Bolsonaro, cara, agora é contigo. O capita, né, que ele chamava o Tarcísio. Agora você vai ter oportunidade e autonomia. Deu autonomia. Que presidente que fez isso? Você via em outro governo o nome de ministro, não via. Só era o presidente que... o fulano, a fulana... Mas você não via o pessoal, a equipe dele. O Bolsonaro não, ele todo mundo, o Gils, todo mundo, todos os ministros dele, tudo ele enalteceu. Teve problema? Teve. Pegou um lá no início de saúde que fez uma lambança, e depois, sabe, mas tentou, né? Vou pegar um cara técnico, talvez o cara técnico não funcionou tanto do que outro que não era tão técnico, mas entendia mais de apaziguar as coisas, de trazer as pessoas. Às vezes o cara quer ser técnico, se eu não sou técnico, eu vou respeitar e vou contratar um técnico. Tem que ter o jogo político. Né? Não adianta ser só técnico e não ser político. Né? Então você tem que ter duas coisas. É difícil achar, então bota um político e o político contrata um técnico. E esse técnico dá a consultoria. Ali no estado vocês têm isso, né? Tu tá na chefia do gabinete da comunicação, o cara pode ser um melhor jornalista ou melhor médico, mas tem que ter essa... Porque tem que articular com os deputados, tem que articular com a comunidade. Eu sou assessor de gabinete lá, isso. Mas tem o secretário de comunicação, que tem a diretora de imprensa, né? Antônio De Biasi, a diretora de imprensa, que é a Aline. Então tem todo um organograma, eles que hoje são a chefia da imprensa do governo, da comunicação. E por mais técnicos que eles sejam, eles têm que ter o lado, com certeza, né? Exatamente. Não dá para ser só técnico, você tem que ter o lado político, tem que entender, tem que saber ouvir, né? Isso é para tudo. Então assim, ele tentou esse lado, teve muitos técnicos, mas ele viu que alguns lugares tinha que mudar. Aqui tem que ser um cara mais político, e aí ele contrata um técnico para estar com ele. Não, aqui o técnico dá certo, esse aqui tranquilo, não precisa de tanta política. Então aí foi ajustando. Só que as pessoas não entendem, demora a entender esse processo. Não é complexo. Você imagina, num estado já é complexo, imagina um país. Quantos cargos? É Correios, é infraestrutura, Petrobras, enfim, é muita coisa, é muito gigante isso, né? É uma máquina enorme. É uma máquina enorme. E daí o governo que está, ele pode ir aparelhando para benefício próprio, que não foi o caso do Bolsonaro, e foi colocando pessoas para benefício do Brasil, né? Agora o Lula voltou a ter essa política de indicação mais partidária, né? Houve até a troca da legislação das estatais para beneficiar a presidência do BNDES, né? Sim. Porque ele alega que o indicado não participava diretamente na campanha do PT, mas foi quem fez o plano de governo, né, por meio de uma fundação. Então todas essas artimanhas que tem na política, né, em geral, né? A política velha, né? Exato. E aí agora volta esse modelo, o modus operandi de apadrinhamento, né? As próprias reformas que passaram já no Congresso já houve meio que um loteamento, né? Você não acha um risco voltar àquela prática antiga de loteamento por partido? Com certeza. Até para o próprio Lula correr risco de
de ser impeachmentado, né, nesse processo, né? Sim, é muito... Porque foi o que assim, aconteceu com o governo Temer e Dilma, né? Exatamente, porque ele fez isso por quê? Porque é a forma que ele conseguiu se manter na política só dessa forma. É a forma que ele sabe trabalhar, o modus operandi dele é esse. Não tem outro. E ainda mais agora que o Brasil inteiro, tanto governadores, prefeitos, lá deputados e senadores, são totalmente, a maioria, 70% é oposição a esse modus operandi dele. Antes não. Quando ele estava lá, estava todo mundo no modus operandi dele. Agora não. Agora ele está tentando se encaixar, arrumar para conseguir governar. Porque agora tem gente séria, que não aceita conchavo, é a maioria dos deputados, dos senadores, e aí o negócio não ficou tão favorável para ele. Aliás, não ficou nada favorável para ele. Então ele vai tentar o jogo dele, os modus operandi antigos, vamos tentando arrumar aqui, vamos ver o que eu consigo, e vamos ver o que ele vai conseguir fazer em 4 anos. Se é que ele vai ficar 4 anos lá, né? Mas agora você falou de representante, já vou passar para o Vinícius, só para concluir, esse é o Aloysio Mercadante, né, que foi indicado e acabou ocorrendo, e nesse espectro em várias outras que não foi noticiado, obviamente, mas várias outras indicações puderam entrar, que era proibido, né? Existe um filtro, né, de tempo, então reduziram isso para 3 meses e aí vários outros da ala petista conseguiram entrar em várias estatais aí pelo Brasil afora. Mas eu queria falou bastante sobre essa representatividade, né? Eu particularmente entendo que existe esse crescimento da direita no Congresso, né, e também na questão dos estados. No entanto, me falta um líder ainda, né? Porque o Bolsonaro está fora da cena nesse momento. Entre os senadores, entre os deputados, né? A gente não vê um expoente que possa até ser um futuro candidato caso o Bolsonaro não venha, ou caso a Michelle não ocupe a vaga dele. Tu não acha que falta alguém ainda nesses 3 meses? Ainda é pouco tempo, talvez... Uma nova via, uma nova... não seria via. Mas um líder de momento agora, né? Tipo assim, ó, governo, né? Porque assim, Senado a gente não teve renovação. Na presidência. E na Câmara dos Deputados, muito menos. Então, assim... Eu vejo muito o Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul, e o Gilson Marques aqui de Santa Catarina, que acabam, a própria Carol Detone às vezes replica coisa deles, né? A Carol também seria talvez um exponente, né? Mas eu ainda não enxergo que a gente tenha um líder desse que represente esse grupo maior aí que tu falou. Eu realmente não tenho, né? E de nenhum estado, né? Não. Que antes você tinha aquela tropa lá, Renan Calheiros, que esse cara era o cara do Nordeste, tá todo mundo apagado agora, né? Sim. Percebeu que não tem, é o que você falou, não tem ninguém ainda, né? De nenhum dos lados, inclusive. Né? Isso, inclusive da esquerda, Aí você tem ali o Arthur Lira, você tem o Rodrigo Pacheco, que também tá todo mundo morno ainda, né? Não tem. Eu vejo que realmente, concordo com você que não tem, mas nomes assim, o Van Hatten é um grande nome. O Gilson também, um grande nome, mas são políticos novos ainda, né? E ainda tem muito lado do conservadorismo, das pessoas mais antigas que para adotar alguém, alguma coisa... É porque eles já estão na linha mais liberal, né? No Partido Novo, né? Eu tenho assim, tipo, um nome que eu vejo hoje, não é porque eu conheço ela, mas também, pessoalmente, que é a Júlia Zanatta. Ela é um expoente aí que tá... Porque ela ainda é uma menina mulher, uma menina que tá com toda a garra, tá, uma menina legal, sabe falar. Essa menina, ela marque bem, tô fã dela, bastante fã. Eu vejo ela pode ser uma grande liderança. Daqui de Santa Catarina, não sei quais as pretensões políticas dela, mas acredito que ela vai querer ser prefeita de Criciúma, com certeza. Já tentou uma vez também? Só que agora ela tá tendo uma exposição e ela tá mostrando quem ela é. Porque é difícil você chegar lá. E mais difícil ainda é você se manter. E ela está conseguindo, olha, com unhas e dentes, olha... Já sabe que ela aprovou um projeto já, né? Em menos de 2 meses lá, que vai tornar lei um projeto dela, que ela vai conseguir tornar lei de você poder, para a mulher, ela poder ter um acompanhante, seja numa cirurgia, numa consulta, vai ser lei. De poder uma pessoa de confiança junto o tempo todo, num procedimento e tudo, para não acontecer como no Rio, aquele médico estuprador. Vai ter alguém da família, alguém de confiança. Você não vai fazer uma endoscopia, você não tem que levar alguém para te acompanhar e depois sair com você?
porque você vai sair grogue, você não pode dirigir e tal. Isso é uma coisa, claro, você vai ter um medicamento. Mas vai ter uma pessoa, ela vai tornar lei que você vai falar, não, eu sou de confiança, tá aqui escrito, eu vou poder ficar com ela o tempo todo. Vai ser um procedimento, tá bom, me bota a máscara aqui, eu vou ficar aqui acompanhando. Por exemplo, uma filha, uma mãe, uma irmã, porque olha o que está acontecendo de estupro de mulheres no hospital. Você vai imaginar a mulher que você vai consultar e você estuprada pelo médico, que tá um anestesista, como lá no Rio de Janeiro. Absurdo. Lamentável. E na hora do parto ainda, né? Vamos combinar, né? Pô, pior, não que se justifique hora nenhuma, em qualquer lugar, meu Deus. Momento. Mas numa hora, parto, né, sagrada, sabe? Né? Então, assim, eu achei muito... Eu até anotei um projeto de lei, é o 737 de 2023. Eu estava até olhando agora no caminho para cá. Ela incorporou num outro projeto, né, que é o 8122, que a relatora foi a Bia Kicis. E ela conseguiu aprovar. Vai virar lei. Você vai poder acompanhar, um familiar vai poder acompanhar a mulher em procedimentos, em consultas, em exames, o tempo todo. Não vai ficar... Eu não sei, você vai... A sua mulher vai lá no ginecologista, né? Vai sozinha. Complicado, né? E tem vários casos. E quantos casos que aconteceu, que foi dopado e a gente não sabe? Não foi denunciado. Então, achei isso aí é fantástico, essa lei que ela criou. De uma pessoa, alguém próximo, familiar, poder acompanhar a mulher em exames, em procedimentos, isso é em consultas, né? Mulher, seja sua filha, sua mãe, sua tia, sua irmã, enfim, isso é muito legal. Antes não podia, não pode. Aqui é procedimento, só pode médico. Pô, por que não pode um familiar? Agora, por meio da lei, né? Por meio da lei não vai ter que falar. Mas pra te ver, né, como faltam leis mais rígidas pra tu punir um cara como esse. Que se duvidar, daqui a pouco tá solto, né? Não duvida. Não duvida. Porque que daqui a pouco tá tem uma série de coisas que ele vai usar de instrumento para poder sair. Né? Então, é complicado. É muito complicado. Então, tendo isso, não tem margem para acontecer. Então, ou seja, isso já não vai ter mais esses abusos, não vai ter mais que atolhar a justiça de processos, da vítima ter que provar, ter que sofrer a vida inteira. Acabou. Né? E isso olha, eu achei muito fantástico esse projeto, muito bacana. Legal. Ainda falando um pouquinho sobre as eleições passadas, a gente estava falando um pouco sobre representatividade, né? E como alguns candidatos precisam ter um discurso, né? Por exemplo... Uma bandeira, né? Uma bandeira. Hoje, por exemplo, Bolsonaro e Lula, eles meio que se alimentam, né? O discurso não existe, a bochecha sem Claudinho, não existe o Bolsonaro sem Lula e nem o Lula sem o Bolsonaro. Como no tempo, por exemplo, do Lula e do Alckmin, os dois hoje em dia estão juntos, mas tinha que ter aquele embate ali, né? Para um alimentar o outro. Na eleição passada, e vai uma questão do ponto de vista meu, assim, eu percebi que alguns candidatos, embora tenham um discurso mais alinhado com a direita, com o próprio Bolsonaro em si, eles atacavam o Bolsonaro, aí vem a minha visão, parece que eles queriam que o Bolsonaro perdesse, para que, assim que assumisse um governo de esquerda, eles tivessem agora um discurso contra a esquerda. Então, vou te dar um exemplo, o próprio Amoedo, vamos dizer assim, que é criticado até pelo próprio Partido Novo, né? O cara que é totalmente voltado para um partido liberal, ia lá levantar a bandeira até de próprios sindicatos, muito voltados mais à esquerda. Para hoje, tu lá abriu as redes sociais dele, o Twitter dele, e ele tá lá criticando o atual governo do Lula. Por quê? Porque agora ele tem um discurso que eu posso atacar a esquerda. Antes ele ia atacar o governo de direita, era mais difícil. O próprio o Dória, mesma coisa. Foi eleito na onda Bolsonaro. Assumiu, e aí envolve N questões do porquê que ele se brigou, mas ele chegar ao ponto de apoiar um governo de esquerda se torna um pouco hipócrita também. Mas aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre esses candidatos que atacam quem está mais alinhado a eles só para poder ter o discurso de, não, eu sou a solução. Se eu estivesse no lugar deles, eu seria a solução. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso aí, na verdade, é a polarização já dos próprios políticos. Eles mesmos criam, né? Você não vai... tem um termo que fala, você não chuta gato morto, né? Tá morto, né? Você vai chutar um vivo para vir te pegar e para
No caso da política, vai, para poder dar realmente combustível. Como eles provocavam o Bolsonaro para ele falar um monte de coisa, para daí como você vê, hoje eu estava vendo o Nicolas lá, né? Sim. O Nicolas é lá de Minas Gerais, né? O deputado mais votado da história, né? Foi mais de 1 milhão de votos, né? Aquela Ana Paula Renault, aquela ex-BBB lá, tava num voo, aí foi criticar ele porque ele falou que as mulheres estão perdendo espaços para os homens que estão se denominando mulheres, estão se sentindo mulheres. E aquilo foi o fim. Mas por quê? Tá lá uma ex-BBB largada, esquecida, chata. Nada contra a ex-BBB, né? Mas essa Ana Paula Renault me poupe, né? Aí ele falou, pô, tá aí, sentei do lado do Nicolas, é o cara do momento. É o que você tá dizendo agora. Eu preciso ir para a mídia. Nossa, vou xingar esse cara. Porque daí as feministas vão tudo, nossa, vão me levar, eu já vou virar matéria. É oportunidade. É agora, nossa. Vai lá e pum, fala qualquer coisa. E ele ainda foi bem de boa, né? Olha, um ex-BBB querendo falar alguma coisa pra mim. Você tá fazendo o quê agora mesmo? Tipo... Aí, pô, ela ganhou mídia. E daí tem gente, notoriedade para consumir as duas coisas. O Nicolas, que é um menino genial, que também é um grande... Pode ser uma grande liderança, é um grande cara também. E aí vou atacar esse cara. Pô, mas o cara é genial, o cara é do certo, é correto. Não, mas eu não sou, eu sou do outro lado, do esquerdinha lá. Mas eu preciso alimentar esse meu público aqui. Então eu preciso voltar para... Pô, tá aí a oportunidade. Foi lá, atacou ele. Nossa, ela virou... Meu Deus, já aí todo mundo é isso aí. Só que daí ela mesmo fala no vídeo que 99% do avião... É isso aí, Nicolas, concordou com ele. Tá vendo? 99% do avião ainda concorda com esse cara. Tipo, vamos falar que o avião tem gente de tudo que é parte do Brasil ali voando, né? Então, assim, é isso que eu te falo. E esse negócio dos políticos atacarem, é o que eu falo. É tudo estratégia. É as bandeiras. Vamos pegar em bandeiras, assim, de antes, né? Fernando Henrique, qual foi a bandeira dele? Não, vamos pegar o Collor lá atrás. Sou o caçador de marajás. Pô, o que é marajás? Eram os caras que tinham os colarinhos brancos, não sei o que tal. Criou essa narrativa, vou acabar com os vida boa, com os marajás, que eram os corruptos, né? Das antigas, né? Os donos também de construtoras, essas coisas e tal. Tipo Odebrecht, essas coisas. Vou acabar com esses caras. Pum, ganhou. Aí vamos pegar o Fernando Henrique. Eu vou acabar com a inflação. Pô, o cara vai acabar com a inflação. Caramba, é o cara. Aí criou o Plano Real, né? Falou que esse deu certo, né? Porque o do Collor, o Collor caiu o fio de elba. Aí veio o Lula. Eu vou acabar com a fome. Nossa, o cara vai acabar com a fome. Nem Jesus, infelizmente, não conseguiu acabar com a fome. Tentou, até hoje. Ele vai acabar. Ele vai ser o semideus que vai acabar com a fome. O povo acredita. Não, esse é o cara. Pum, ganhou. E aí... toda a corrupção da esquerda, todo o problema que aconteceu, todos os escândalos do governo dele, vem um Bolsonaro, que é uma via. Eu vou acabar com tudo isso aí, ó. Corrupção, com a esquerda. Vou acabar com isso. E aí o Bolsonaro veio e se elegeu. Vou acabar com a corrupção. Que foi, eu acho que a única bandeira mesmo, de fato, honesta que um candidato a presidente defendeu, acabar com a corrupção, porque nenhum outro. O outro fala, vou acabar com os colarinhos brancos, que não cola. Mas não falou, vou acabar com a corrupção. Vou acabar com uns, mas vai vir outros, né? Não, vou zerar. Por isso que o Bolsonaro foi tão criticado, porque o sistema é muito pesado. Ele veio, fez um grande trabalho de limpeza, saiu de cena momentaneamente. Ele vai voltar lá de fora, vai ser uma oposição muito forte e responsável, né? Uma oposição responsável contra o atual governo, né? E vão tentar, óbvio, tentar eleger ele, porque queira ou não queira, ele teve uma votação, ele tem ali metade do eleitorado, praticamente quase o elegeu. Seu Lulinha foi pouquinho, seu Lulinha, que você conseguiu passar. Foi uma diferença mínima. Então, tem que respeitar esse eleitorado. Então, o que a esquerda pensa? Pô, nós temos que eliminar esse cara. Porque senão todo mundo vai ficar preso nesse cara. Eliminando, aí fica livre para dividir isso em outras pessoas que não concordam com o governo que está agora, mas ele está ali garantido. Você acha que daqui 4 anos não vai ter esse mesmo pessoal não vai votar? Vai votar nele. E você acha que eles vão tentar fazer? Agora, pelo menos mal, porque ele corre um pouco menos risco de vida, né? Porque um processo mais fácil é eleger ele. Pronto, elegemos ele, tá tudo certo. Não precisa matar o cara, né? É mais fácil. Vamos tentar nesse processo. Se não der, nós vai pro mais pesado.
Eu não duvido de nada, porque tentaram matar ele lá, deram aquela facada, que até hoje ninguém foi punido, não se explica, falou que o cara era louco mesmo, aquele ADL, tá tudo certo, e beleza, coincidência, né? O cara tava lá, sou louco, tentei matar e tal. Quem pagou o advogado, ninguém sabe. Ninguém sabe quem pagou o advogado, que chegaram de jato e não sei o quê. Eu acho que ali foi um plano que não saiu como eles queriam, né? E aí eles falaram, cara, mas já deixa preparado. Se não sair como a gente quer, deixa os advogados prontos para ir lá e fazer esse cara calar a boca. Porque ninguém vai lá defender o cara por nada, né? De graça, né? E fica assim, né? Acontece, tá tudo certo, beleza, tentaram matar um candidato a presidente. E tu acha que o risco que o Bolsonaro corre agora, o único, é só não ser e se tornar inelegível, ou ele corre risco de prisão também? A vinda dele pro Brasil. Isso é o que vão criando, né? Porque o STF estuda a prisão de Bolsonaro. Isso é algumas coisas que até a própria mídia marrom vai fazendo, né? Que nem existe. Vão ter que achar muito elemento para tentar. Vão tentar. Mas ele corre o risco de tentarem, sim, não digo prender ele, mas tentar ineleger. Ou prender por vingança, porque agora eu estou no poder, agora vamos ter que prender esse cara e tal. Porque vai prender por quê? O que ele teve culpa? De nada. Vai prender por quê? O cara tentou tudo que ele fez, tudo que ele tentou, vai prender? Não tem como prender ele. Eles tentam vincular ele ao dia 8 de janeiro, o ato antidemocrático, sim, né? do dia 8 de janeiro. Aí agora só que assim, por que eles não querem a CPMI do 8 de janeiro? Sim, agora é outra questão lá em 2013, lá o PT também fez isso. Entraram lá e arrebentaram tudo. E daí tá tudo certo, a democracia aqui lá. Agora porque entraram ali outra coisa. Olha o absurdo. Chamaram de terroristas. Chamar de terroristas, bolsonaristas radicais. Aí você tá lá, vai lá de boa para fazer uma manifestação. Entra lá infiltrados. Ali tá mais que provado, mais evidente que tem infiltrados ali. Com certeza. Tem vídeos falando, não é para... Os caras do nada apareceram. Vão lá, começa a quebrar tudo. Aí prende todo mundo. Vamos pegar essas 1.000 pessoas. Idosos de 70, 80 anos, com comorbidades, doentes... Foram lá para tentar brigar pelo Brasil, defender a democracia. Aí porque alguns arruaceiros aprontaram, eu prendo todo mundo. Não, você também é terrorista, todo mundo é terrorista. Bota lá no ginásio, prende lá e depois a gente vai ver. Jogaram uma tarrafa. Quando você vai pescar peixe, você joga a tarrafa para pegar todos os peixes. Porque você vai pegar os peixes, vai preparar eles, vai comer e tal. Lá eles jogaram a tarrafa para pegar todo mundo. Independe se é peixe ou não é, pega todo mundo e depois a gente vê. Aí pegar gente inocente, gente que não tem nada a ver, que estava passando por lá, foi lá olhar, foi observar, vai todo mundo preso. Isso depois do ato, né? Sim, depois do ato. Só que assim, não tem processo legal, não devido processo legal, foi tudo arbitrário. Bota todo mundo no ginásio, sem estrutura, mal tem banheiro, todo mundo passando mal, calor, e deixa lá. Depois a gente vê o que faz. Não existe isso. Eu vou generalizar todo mundo. Você está passando na rua, acontece um crime, aí você está passando, para lá, leva junto, porque tá envolvido. Vamos prender, depois a gente vê. E você não acha que essa tentativa de não criar essa CPMI pode colocar em xeque o atual ministro da Justiça e Segurança Pública? Sim, o Dino. Com certeza. Porque há vários indícios de que ele sabia, né? Sabia, fez corpo mole, exatamente. Ele tem o grande risco a suspeita, né, que ele deixou quieto, vamos deixar o circo pegar fogo. O quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor, que é o lema deles, né? Quanto pior, melhor. Assim a gente vai desconstruindo a imagem. Tenta ainda botar no rabo dele que tá lá longe, tá lá em Miami, ele tá lá coordenando. Se ele estivesse junto lá, tudo bem, né? Nada a ver. Por isso que eu acho que, só para complementar isso, Vinícius, que eu acho que mesmo que a direita ainda seja a maioria, né, o conservadorismo e os deputados e senadores do lado do Partido Liberal e outros que também têm essa mesma vertente, eu acho que é uma dificuldade, inclusive, deles de se articular, porque mesmo sendo a maioria, né, a gente não vê um movimento, não, a gente quer que ocorra essa CPMI, né, sim, ou que seja CPMI, né, Comissão Mista, né, que é Câmara e Senado. Assim como foi o caso, recentemente, da própria discussão da reforma tributária, onde nós não temos um deputado do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Né? Sendo que nós somos o segundo melhor PIB, né, brasileiro, né? Perdendo apenas para a região sudeste. Então é aí que eu vejo que ou eles não conseguiram ainda entender isso e chegar, bater na mesa e dizer para que vieram, ou está tendo alguma falha de comunicação que a gente não está vendo esse movimento lá dentro. Eu visualizo assim, eu acho, claro, tá muito recente, né? Não tem nem
3 meses de governo. Sim, né? é tudo novo, né? Até se organizar, se ajustar tudo, é um processo bem complicado, né? E daí tem esse negócio da oposição ao governo, que é muito grande, né? Com a base aliada do próprio Bolsonaro, que ficou lá, é gigante. A base do governo dele ficou muito grande. Então hoje não está nada favorável pro seu ex-descondenado que está lá hoje. Então assim, não está nada fácil para ele. Ele vai ter que pisar em ovos, ficar mansinho, humilde. E vamos ver, ele não mostrou ainda porque que ele veio. Ele é o mesmo cara lá de trás que se elegeu a primeira vez? Ou ele vai ser o cara dos escândalos, de todos os rolos? Ele não se mostrou ainda, né? Ele está tentando ali jogar para ver aonde que ele vai se encaixar. Porque até agora, só desastre, né? É ministro pegando o avião da FAB para ir em leilão de gado. Das comunicações, da nossa comunicações, área. Né? É essa bagunça, né? Tá lá, aí devolveu o valor de diárias que usou, mas aí devolveu, e daí o custo do avião vai devolver também, não? E a vergonha de fazer isso. Poxa, já chegou lá, vamos pegar, não é assim. Tem que ter todo um porquê, vai usar para quê? Protocolos, né? Protocolos, né? Já a própria agenda pública, né? Agora já virou a casa da mãe Joana. Não é isso, né? Isso não vai deixar ele muito longe agindo desse jeito, tendo pessoas que estão agindo desse jeito, né? Mas a gente vai pedir mais a opinião dele no próximo bloco, né? Com certeza, porque agora a gente está encerrando o primeiro bloco e fique ligadinho nas nossas plataformas pela TMW Pix, disponível no canal 11, pela CDN TV, NX Play e Gigo TV. Já já a gente volta. Estamos de volta aqui no Estúdio 1, disponível em todas as plataformas para todo o Brasil. TMW Pix, disponível no canal 11, CDN TV, NX Play e Gigo TV. E hoje, falando bastante sobre política, eu e o Thiago, e o assessor de comunicação, assessor de gabinete de comunicação de Santa Catarina, Emar Mota. Thiago, a gente vai voltar algumas perguntinhas. Isso. Primeiro bloco a gente já falou bastante sobre o âmbito da política nacional. Agora vamos entrar um pouquinho mais na questão estadual, né, Thiago? Isso, eu queria que tu explicasse um pouquinho pra gente. O Pronamp foi uma ideia do Jorginho, né, em âmbito nacional, né? E agora ele até prometeu em campanha, inclusive, que traria esse projeto em âmbito estadual, né? E trouxe agora, no mês de maio, justamente para beneficiar as mulheres, né, microempreendedoras, né? Mas certamente o projeto vai abrigar todos os microempreendedores do estado, né? Com certeza, Thiago, o Pronamp foi o maior programa, né, no governo Bolsonaro, foi criado pelo Jorginho Mello, né, que salvou mais de 10 milhões de empregos, né, que deu fôlego para as empresas, né, e aí agora ele trouxe para Santa Catarina, começando pelas mulheres. Ele lançou agora no mês das mulheres, né, no mês de março, mês das mulheres, para dar um presente para as mulheres catarinenses, né. Ele já havia dado esse âmbito nacional para todos os homens, mulheres, enfim, todas as classes do Brasil inteiro. Já existe a lei federal, Já existe a lei federal. E agora ele vai fazer uma através do Badesc ali uma estadual, né? Que o Badesc não vai emprestar mais dinheiro só para a prefeitura, como ele mesmo diz, ele vai também para microempreendedores, né? Que é o projeto dele. E ele começou com as mulheres, né? Pelo mês delas, então ali um teto vão ser 150 mil reais, é o limite, né, ali por mulher que for empreender, num teto de 90 milhões que ele vai destinar para mulheres microempreendedoras, agora nessa primeira fase, e com um ano de carência, né, e depois 48 vezes para pagar. Então a mulher vai lá, vamos pegar a conta simples aqui, ó, vai pegar 48 mil reais lá. Né? Claro que vai ter alguns princípios para pegar, né? Tá em dia com imposto de renda, essas coisas e tal. Ela vai pegar 48 mil reais. Vai pegar 48 mil reais, vai ser aprovado para ela investir no negócio, poder contratar mais gente. O Estado não vai subsidiar esses juros, né? Que na verdade volta. Ela vai contratar gente, vai comprar coisa, então volta imposto, né? Então nunca... A roda gira, roda gira, né? O pessoal, mas o Estado vai bancar? Vai voltar imposto, até mais que os próprios juros, se fosse cobrar juros. Então, vai pegar 48 mil reais, por exemplo. Ela vai pegar agora, vai receber esses 48 mil reais. Daqui um ano ela vai começar a pagar em 48 vezes de R$1.000. 48 mil reais que ela vai pegar, um ano de carência, depois 48 vezes de R$1.000, sem juros. Né? Então, é um negócio muito legal. Aí, sabe, sempre tem outro lado que tem que criticar. Não, mas só para as mulheres?
E os homens não vão ter? E as outras classes sociais, os negros, pardos, brancos, índios. Meu Deus, todo mundo vai ter. Ele só fez para homenagear. Começou pelas mulheres, né? Que merecem muito, né? E obviamente que ele vai agora fazer para todo mundo, né? Ter acesso, né? Isso é pelo Via Badesc? É, que eu sei até então é pelo Via Badesc, né? Pelo Badesc, né? Mas vamos ver, ele vai ser divulgado, né? Certinho quando sair tudo. Mas Perfeito. só para deixar claro que não é só para as mulheres, né? Sim. Os machistas, os feministas, todo mundo tá de plantão, não, vai ter para todo mundo. É os haters, né? Os haters que ficam criando isso que não existe. Comente aqui, vamos lá, deixa seu comentário assim, para quem está assistindo no YouTube, Boa. né? Interaja com a gente. Entenderam, né? Certinho agora como que é, né? Eu gostaria que você falasse um problema, vamos dizer assim, um problema filho, ou ficou resultado, herança, de algumas consequências de atitudes e ações da pandemia. A pandemia tomou conta, tivemos muitos problemas, mas se esqueceu que outras doenças também existiam. Sim. Com isso, não só Santa Catarina, vários estados ficaram com filas de cirurgias eletivas e outras cirurgias também importantes para serem resolvidas, e a fila ficou cada vez maior, né? Como que o estado de Santa Catarina tem trabalhado para diminuir essas filas hoje? Eu posso falar com assessor de comunicação lá da Secretaria de Estado da Comunicação, né? O que eu vejo também, informação que eu tenho lá de dentro, né? Vou passar o que realmente acontece. Existia uma fila de mais de 100 mil pessoas, era 105 mil pessoas, que ficou acumulado aí devido à pandemia. E também o último governo que estava aí, eu não sei o que fez, eu não sabia, eu não quis, e ficou lá, não foi resolvido. Agora veio para o atual governador Jorginho Mello resolver, junto com a Carmen Zanotto, secretária da Saúde, que é uma mulher maravilhosa, é lagiana também, minha conterrânea, e ela trabalha muito. E eles fizeram uma reunião lá e vamos resolver, vamos fazer mutirão, vamos conversar com os médicos, e médico não se discute com ele. Vai se discutir, vamos fazer um mutirão para resolver isso. Estão mais de 105 mil pessoas na fila, esperando, gente de 3 anos, gente de 2 anos, gente de 5 anos esperando. Simples, é conversar, é pegar, isso o governador é muito bom, o Jorginho Mello, é administrador, de onde eu vou tirar, como é que eu vou pegar isso aqui? Tem dinheiro, só saber administrar. Liga, fala com os médicos. Uma catarata, 400... catarata, o médico vai dizer, R$400 não dá para fazer, porque é uma coisa muito séria, posso cegar uma pessoa, é um procedimento, né, muito sério. Mas vamos conversar, dá para melhorar, o que você precisa aí? 1.000 e pouco, não dá, vamos fechar em tanto. Tenta negociar um valor melhor, que é o que eles estão fazendo, né, pelo que eu estou lá dentro e estou vendo. Negocia um valor melhor com o médico, pode ser o dobro disso, você faz, você consegue tirar um dia para ir lá fazer, um final de semana, um sábado cedo, um domingo, deixa lá o churrasco, deixa lá o carvão fazendo a brasa, faz lá 2 cirurgias, volta para casa, continua, faz o seu churrasco com a família, né? E aí começaram a fazer esse mutirão, ligar, e em menos de 2 meses aí já tem mais de 20 mil pessoas já saíram, já foram feitas as cirurgias, né? Já conseguiram limpo. E o projeto do governador é em 6 meses zerar a fila. Zerar, completo. Zerar em 6 meses e deixar zerado. Porque você tem que entender que não é só essa fila. Você tem essa fila ali que já foram feitas, a triagem e tal, tem que fazer a cirurgia ali, tá? Tem que fazer. Então vamos achar o dia. Mas você tem uma outra de mais de 100 mil pessoas, das pessoas que estão esperando para entrar nessa fila de triagem. Então você entendeu o negócio como é gigante? Aí tem gente que ainda fala, mas isso aí não vai resolver. Como não vai resolver? Ninguém resolveu, agora que ele está resolvendo não vai resolver. Então deixa lá os 105 mil, deixa as outras pessoas lá fora esperando. Então ele pegou, regaçou as mangas, vou resolver isso aqui. Em menos de 3 meses aí de governo, né? Então o menino já fez 20 mil cirurgias. Então dá para fazer. E aí ele quer tentar em 6 meses, que eu acredito que ele vai conseguir em 6 meses zerar. Mas que seja em 8 meses, que seja 1 ano ele zerar, tá lindo. Melhor do que ficar mais 1 ano, 2, 3 e as pessoas não saírem. Aí imagina, no câncer, não tem informação precisa, mas parece que são 5 mil pessoas na fila. Câncer espera? Câncer não espera. Vai esperar 1 ano, 2, talvez, infelizmente, a pessoa tem que dar um jeito, tem que fazer vaquinha, porque o câncer não espera. Ela vai consumindo a pessoa. E olha que triste. E é uma fila que não para de crescer, né? Uma fila que não para de crescer. Tem as outras pessoas que vêm todo dia também para entrar nessa fila e tem que passar pela triagem. Essas são as que já estão, mas tem as outras que precisam entrar. Então tem a fila
dá a cirurgia eletiva para fazer e tem a fila da fila. Da fila para entrar na fila. Entrar na fila. Né? Então, se ninguém arregaçar as mangas, como ele está fazendo agora, o governador Jorginho Mello, junto com a Carmen Zanotto, secretário de Saúde, quem vai fazer? A Então, Carmen deu uma entrevista pra gente semana retrasada, Sim, né? que A gente legal. falou Sobre sobre as doenças raras, né? Porque a gente recebe muito pedido, né? De vaquinha, divulgação, né? O Estado não consegue atender tudo, né? A gente queria entender isso, né? O Estado geral, né? Federal, estadual e municipal. É muita gente, né? Né? É muita gente. Mas como você falou, dinheiro tem, né? Dinheiro tem, é que tem às vezes é gestão, né? Tem que fazer gestão É. para parceria, público-privado, é só querer, né? E na conversa que eu tive com ela, ela falou sobre essa prioridade que hoje o Estado estava dando para essas cirurgias, sobre a fila zerar. Hoje seria a maior prioridade da atual secretária de saúde do Estado. Ela Zerar tinha as falado. filas, exatamente. E engraçado que se a gente puder, né, óbvio que a gente não vai ter, mas é um trabalho de formiguinha, mas contabilizar a pandemia, a gente sabe que foi um fato trágico, ponto, não tem o que se discutir, né? Mas nesse desleixo ou prioridade em só cuidar da pandemia, quantas outras pessoas morreram De outras enfermidades, né? Exatamente. Que, de repente, sei lá, não estou fazendo juízo de valor, mas de repente jogaram até na conta da Covid, mas nem foi Covid, né? Sim. Não, e daí, assim, infelizmente, entra o lado de se aproveitar do momento, né? O que dava audiência? Covid. Eu vou falar da dengue, vou falar de outra coisa? E aí esquece todo o resto. Não, tô ajudando aí, pessoal. Pô, tem que dizer que eu tô só na Covid, porque é o momento. Senão, se eu dizer que eu tô lá cuidando da dengue, a dengue o quê? Não, você tem que preocupar com a Covid. Aí entra a política velha, né? É a política velha, mas infelizmente o povo também é assim. Infelizmente o povo é massa de manobra. Se você vai lá, não, pessoal, vamos falar, começa a falar da dengue, fala de tudo, da meningite, de tudo. Todos os problemas que tem. Não, mas daí não dá audiência. Daí... Não, mas vamos falar, vamos forçar a dar audiência, para as pessoas se preocuparem com as outras doenças. Mas não, ficou só no Covid e aí virou o que virou, né? Infelizmente, né? Todo mundo se aproveita do momento e depois a conta chega, né? Às vezes para outros governantes, quem assume que tem que limpar pagar. toda a baderna toda, né? Que foi o caso agora, no caso das cirurgias, né? É, o caso da cirurgia, sobrou pro Jorginho. Jorginho. Mas Deus dá fardo para quem sabe carregar. Sabe né? carregar e quem pode carregar e quem está preparado para carregar. Então, com certeza esse fardo ficou para o governador Jorginho Mello, para Carmen Zanotto, que são pessoas competentes para levar e carregar e vão fazer com maestria, isso, com certeza, como já estão fazendo. Né? A gente torce que em 6 meses consigam zerar essas filas. Zerar as filas. Eu acredito que eles vão conseguir, porque o negócio está muito acelerado. Está indo muito bem. Só conversa. Só uma ligação, uma conversa. Porque Santa Catarina tem uma rede muito boa de hospitais filantrópicos, Tem né? muitos, E a rede única, o SUS, ele acaba se utilizando muito desses hospitais, né? Para poder dar suporte, porque depender de hospitais só do Estado não se consegue, né? Não é nem que se queira, não existe estrutura para isso, né? Que nem agora mudando meio de assunto para educação, a faculdade gratuita, que o governador Jorginho Mello é promessa de campanha dele. Como vai fazer? Mas como? A gente teve ProUni, teve um monte de coisa que deu e não deu certo, tal, mas falando em coisa aqui estadual, que ele vai pegar as faculdades, são as 14 faculdades, né? Comunitárias, né? Privadas. E compra uma vaga da faculdade para um aluno e a faculdade dá outra vaga. Vamos dividir aí. E lá no final, o aluno se formou, ele vai prestar o serviço para o Estado. Já está funcionando isso, não? Já tá em processo. Ele quer também, no próximo semestre, já começar a trabalhar aplicar. isso. Mas essa questão ontem até a gente estava conversando, o pessoal da Unisul, ontem estavam levantando. Vai ter realmente essa participação com escolas, com faculdades privadas ou vai ser só... Não, as privadas sim. As privadas vão ter essa participação. O sistema CAF, né? São acho que 14 faculdades. A CAF. Vai pegar ali o governo compra uma vaga ali e a faculdade dá outra. E daí, em contrapartida, obviamente, lá no final o aluno volta e vai prestar serviço para o Estado. Se é médico, vai para um hospital, um engenheiro, vai para uma obra, vai fazer um projeto, enfim... É bem legal o projeto. É uma contrapartida, né? É uma contrapartida. Vai dar certo. Eu digo, o governador Jorginho Mello ali, eu não tenho que ele coloque a mão que não dê certo. Todos os projetos deles, graças a Deus, foram trouxe muito benefício, né? O Pronamp é o maior exemplo, mas tem vários outros. Tem empresa simples de crédito, que ele abriu uma possibilidade de ele é o autor da lei da do MEI, não é? Do MEI caminhoneiro. Do MEI caminhoneiro, isso. O caminhoneiro que pode até 300 mil, isso. Ele poder emitir nota, comprar pneu mais barato, que ele não tinha, né?
vou pagar ali a aposentadoria dele, contribuir para o INSS. Era totalmente autônomo, né? Tudo... Sim, e então, pagava os impostos de uma empresa simples nacional, né? E ele fez a empresa simples de crédito, a ESC, ele também lançou, ninguém sabe, tipo, tinha um teto até 4 ou 5 milhões de reais que você tem um dinheirinho guardado, quer montar uma empresa para emprestar ali na região, você poderia montar, até 4 milhões você poderia emprestar para as pessoas. Como se fosse uma financeira, forma legal, juro, dar garantia, um carro, enfim, podia fazer. Você imagina, o Brasil só tem acho, 4 instituições financeiras que dominam tudo. Então você imagina um pouquinho, mas essas instituições financeiras ficaram de olho, né? E o lobby que faz sobre isso, tipo, né? Como assim vai liberar para o pessoal ter empresa para emprestar? Só nós podemos ter. Então não é fácil, mas infelizmente isso até não foi tão divulgado, né? Brigando com leões, né? Brigando com leões, mas pelo menos ele deu o primeiro passo, é o que eu digo. Deu o primeiro passo, daqui a pouco... Você pega nos Estados Unidos, acho que tem 5 mil instituições financeiras. É muita coisa. Aqui só tem os 4. Estados Unidos tá quebrando, já quebrou 2, né? De ontem para hoje, né? Teve aquele rolo lá do Vale do Silício, né? O Banco do Vale do Silício, né? Que investe em questões tecnológicas, né? Agora, Santa Catarina é um estado fora da curva, né? A gente noticia isso diariamente e assim, dos últimos 10 anos, isso tem sido constante, né? A alta geração de empregos, né? Que praticamente não tem baixa, não tem redução de impostos, né? E a gente até se pergunta onde é que tem tanta vaga assim, né? E isso é um desafio para esse governo conseguir manter esse índice positivo, né? De geração de empregos. Sim. De certa forma, essa iniciativa aí do Pronamp vem nessa mesma vertente, nessa mesma linha de pensamento, né? Mas é um desafio para não deixar essa peteca cair, né? E o pessoal fala, recém começou, por que está gerando emprego? É por causa do governo anterior? Nada. Por que você acha que e tem isso também, né? Vai se manter o geração de emprego em Santa Catarina? Porque ganhou um governo de direita. Você acha que algum empresário vai ter medo de investir no estado que tem um governo de direita? Não. E vem com todo o gás. Agora eu vou investir, agora eu tô tranquilo. Você acha que os investidores agora vão ficar de olho nisso? Lá é governador desse lado, lá é disso. Você vai botar lá na Bahia, vai botar uma empresa com o governo que tem lá? No Ceará, governo de esquerda? Você vai pensar 20 vezes. Agora aqui um governo de direita, um estado que é empreendedor e com um governo de direita, você não precisa nem ter medo. Né? E o governador vai se reeleger, não tenha dúvida. O único que da história que não se elegeu foi o Moisés. Esse legado esse peso ele vai levar. Mas você não tem medo. O empresário vai, solta a mão mesmo. Porque ele está tranquilo. Ele sabe que quem está ali pensa nele, faz projeto para ele, imagina. Pronamp, que é o maior projeto para microempreendedor, num estado que é de microempreendedor, então não tem que falar. Então o cara se empolga, então vou ter esse auxílio, então vou contratar gente, vou manter, lógico. Ninguém vai segurar, mas infelizmente outros estados vão ter que segurar, né? Como é que vai ser essa conversa, Jorginho, com o Lula, né? Os dois já se conhecem, conversando, né? Sim, já tem um passado... o que ele falou, ele vai ser republicano, vai conversar, normal. Como o Tarcísio está indo lá conversar, normal. Não tem porquê. Só se ele lá não quiser ajudar, né? Mas ele vai estar disposto. Eu estou lá, beleza. Não é o meu presidente, mas tudo certo. Segue, vida que segue, vamos ser políticos, vamos embora. E no governo passado, falando dessa questão de conversas entre os dois, entre Moisés e Bolsonaro, o que tu acha que faltou ali de comunicação com os dois? Porque o Moisés foi eleito na onda Bolsonaro. Sim. Ele se diz traído. O Bolsonaro diz que quem foi o traidor foi o próprio Moisés. Nessa história toda ali, talvez quem tenha razão e por que houve essa ruptura na conversa dos dois? O Moisés tomou outro caminho, né? Ele traiu o presidente Bolsonaro. Vai dizer que ele foi traído com o Bolsonaro. Em nenhum momento. Ele que puxou outro caminho, ele se achou, subiu a cabeça que ele era o cara e deu nisso. A votação agora mostrou para ele que ele não era o cara. Né? Então ele mesmo quis seguir esse caminho dele, ele achou que ele um semideus, né? Não, eu me elegi, não tive ajuda de ninguém, eu sou o cara. E aí você vai saber lá na urna que não foi isso não, né? Tanto que foi vergonhosa, né? A votação dele, né? Mas enfim, nenhum momento, isso aí qualquer um sabe, né? Que ele que tomou o caminho dele, quis
sair fora, né? Achando que... Acho que as pautas, né? Eu acho que ele foi muito para as pautas... Não foi leal. Eu acho que as pautas, né? Já no primeiro momento ali na pandemia, o Bolsonaro ia de uma linha, ele caminhava em outra. Eu acho que as pautas sociais, ele estava muito mais voltado para pautas da esquerda do que para a direita, né? Mas eu vou Embora te ele dizer tenha que por atender quê. todos. É mal assessorado. Na cabeça dele, ele achou que o Bolsonaro, a forma que ele estava agindo, estava errada. Não, eu vou ter que sair fora, porque esse cara aí, nossa, não tem como eu... Não interessa. Por mais que ele alguma coisa ele esteja errado, mas se você é leal, fiel, cara, eu sou leal a você, cara. Vou pro abismo junto, tamo junto. Escolhi o seu lado. Ele não. Ele vê oportunismo. Ah, mas eu acho que agora a esquerda vai crescer com esse negócio de pandemia. Eu vou para aquele lado. Foi isso que ele fez. Tá mais na cara. Você acha que ele já estava lá em 2020, né? 2019 começou em Wuhan, em dezembro de 2019. Sim. Em março de 2020 estourou a pandemia, virou pandemia, né? Sim. Era uma endemia, virou uma pandemia. Você acha que ali, né, ele já estava pensando em reeleição? Claro, nossa, não tem dúvida. Aí ele pensou, quem que eu vou... Será que eu continuo? Mas eu acho que o Bolsonaro vai se dar mal, hein? Vou cair fora. E não se deu mal. Olha quantos milhões de votos ele fez. Foi meio a meio o negócio. Então, se o Moisés tivesse tido outro tipo de atitude, ele talvez teria se reelegido. Então, não digo ser elegido, porque o Jorginho também é muito forte, né? Mas eu digo que Deus escreve certo por linhas tortas. Era para ser assim, até para que o Jorginho pudesse ter o apoio do Bolsonaro, de fato. E eu acho que tudo converge. Se você é leal, honesto... O Jorginho tinha esse sonho sempre, né, de ser governador, né? Sim, com certeza. Então, o que eu digo para você assim com relação ao ex-comandante aí, ex-governador? Não foi leal. Ele subiu a cabeça de que ele conseguiria sozinho, que não precisava mais e que acho que as posturas do Bolsonaro iam prejudicar ele. E não. Quem foi leal ao Bolsonaro se prejudicou? Olha quantos deputados se elegeram por ser leal a ele. Pega um exemplo, a própria Júlia Zanata. Joyce Hasselman, a Carol Detoni. Que saiu fora Agora também. A Joyce que saiu fora, o que aconteceu com ela? Não fez 10 mil votos. E antes foi uma das mais votadas de São Paulo. Porque essas também, Alexandre Frota, acharam, não, agora eu vou para a esquerda porque eu vou surfar a onda que é a esquerda que vai brilhar e o Bolsonaro tá louco e não vai dar certo. Cara, por mais que ele tivesse, que ele não tava, você tem que ser leal. Se é leal, você vai junto, cara. Você tá junto na guerra. Sabe tá na trincheira junto. É um bom raciocínio em pensar essa questão da onda, né? Agora, olhar realmente esses tem muito que realmente se ferra foram... com isso. Eles ficam olhando, aí tem lá os marqueteiros que se acham, eu acho que agora, bicho, agora o Bolsonaro já era, hein, bicho. Olha o jeito que ele tá falando, tratando a pandemia aí, e os caras vão aniquilar ele, essa CPI, vão enfraquecer ele, é melhor você tomar o outro lado ali que você vai se dar bem. O Dória fez isso. Foi lá, falou, vacina, eu tô indo buscar uma vacina, eu sou o cara, eu sou o salvador. O que aconteceu com o Dória? Ninguém quis ele. Agora, quem foi leal ao presidente Bolsonaro tá aí. Jorginho Melo foi leal, deputados aqui, a Júlia Zanata, a Carol Detoni, todo mundo foi leal a ele. Foi leal, quem foi leal tá aí trabalhando. Quem acreditou e sabia, tinha convicção, segue seu instinto, cara. Mas eu sou oportunista, então eu vou onde tiver a onda. Vou pensar assim, não, eu sou leal, vou me ferrar. Mas uma hora Deus vai me abençoar por ser leal. Acho que tem que seguir um caminho, né? Tem que ter aquela diretriz, né? A tua ideologia, né? Vai até o final. Você tá junto, você é irmão, você tá lá na trincheira, vai morrer junto na trincheira. Isso é lealdade. Isso a esquerda tem muito, né? A esquerda é muito fiel, né? Os partidos de esquerda eles são muito fiéis às suas causas, né? Sim. Embora o Vinícius depois vá pautar alguns aspectos, né? Mas eles têm isso, né? De parceria, né? De serem fiéis, embora o Ciro Gomes às vezes... Serem fiéis, mostrou muito o contrário, né? Inclusive a própria ala do PDT. Mas eles têm muito isso são mais organizados, né? Nesse sentido, né? De ser fiel à causa, ser fiel a aquela pauta. Os de esquerda? Não, isso. É que eles vão morrer à esquerda, né? Ali é fiel a uma ideologia deles, né? Eu digo não fiel a isso, é fiel à pessoa que você escolheu, o lado que você escolheu. Sim, não, mas eu digo isso, eu entendo que quem é... Porque os esquerdas agora, muitos nem eram a favor do próprio presidente que está aí. Sim, é o próprio... Mas defendem a causa e defendem a causa deles, a ideologia, mas não, isso que eu te digo. Você tem que defender a ideologia e a pessoa que está levando essa bandeira.
Acho que ele não pensa como eu. Ele é legal, mas, daí. Mas então... eu acho que a esquerda, ela abraça tudo junto, sabe? Eu acho que eles são mais... organizados, em sentidos assim. Como é que se diz? Mais sindicalizados. Não, totalmente sindicalizados. Sim, eles têm a mente de sindicalista. Eles não querem acabar com o Uber e botar o Correio para fazer o... Agora o Correio vai dar lucro. Botando ele para fazer Vai Uber. botar o aplicativo do Correio, daí vai ter que abrir concurso público para você poder dirigir, ser motorista de aplicativo. Meu Deus. Isso, né? Então, é só piada, né? Tipo... Falando nisso, né, a gente vai te perguntar sobre a avaliação, né? Então, a próxima pergunta aqui, a gente separou alguns tópicos nesses 3 meses aí de governo Lula. Logo nesses primeiros 3 meses a gente teve a reoneração da gasolina, a volta dos impostos da gasolina, os impostos federais, né? O ICMS, que eram os estaduais, a princípio não foram baixou mexidos, e continuou o mesmo percentual. Porque muitos deles não foram por meio de decreto, né? Passaram pelas assembleias, então foi por meio de lei. É até mais complicado eles votarem esses impostos agora. Ou não, né? Na hora que eles quiserem, só que eles do interesse deles, eles quando é para beneficiar o povo, é demorado. Exatamente. A gente teve o fim do saque aniversário do FGTS, o fim do 13º do Bolsa Família, e a pergunta é, logo nesses 3 primeiros meses, né, a gente teve essas ações que talvez não vai um pouco na contramão do que era a proposta do atual governo federal? É totalmente contramão, né? Já quis tirar o teto que o Bolsonaro estipulou, né, do ICMS, não passar de 17%, porque tem estados que não aceitavam, que era estado do PT, não pode, eu tenho que cobrar meus 30% aqui, e o que ele vai defender? Aí esse estado, a maioria estão tudo no Nordeste, que é governado pelo lado dele, ele vai pensar naquele lado, dane-se o resto. Vocês estão vendo, tá todo mundo vendo. O Bolsonaro vai só para se eleger agora que o combustível é mais barato. Assim que se ele se reeleger, ele vai aumentar, lançar essa fake news, né, que a esquerda lançou. E aí, o que aconteceu? Quem aumentou? O outro lado, que disse que... Então, assim, só que o povo esquece, né? É desastroso por enquanto até agora, né? Como é que a Miriam Leitão escreveu lá? Ela escreveu assim, esses primeiros quase 3 meses do novo governo não chega a ser desastroso, mas também não está sendo tão bom. Não tá ruim, mas tá bom. Ela não assume que tá ruim, né? Pelo amor de Deus. Ela fica em cima do muro. Pelo amor de Deus. Como é que as pessoas lêem um negócio desse e não vão fazer uma chacota? Não tá desastroso, mas também não tá bom. Mas eu acho que a principal preocupação é a economia, né? Porque ela acho que é o centro de todas as atenções, né? Sim. E até falta ainda muita transparência, né? O Haddad não deixa muito claro que caminho o governo vai tomar, e isso preocupa muito os investidores, né? O que ele é? Tem experiência de economia perante o Paulo Guedes? Não tem nem como comparar, né? Colocar um cara que, olha, vamos ver o que vai dar, né? Seja o que Deus quiser, né? Infelizmente... Mas tu não acha que ele é o cara que foi colocado mais para reagir ao que o Lula pede e executar? Com certeza. É o cordeirinho dele. Vai por alguém que obedeça e faça o que ele quer. Diferente de um cara que conheça, olha, posso até fazer, mas isso vai acontecer isso. É mesmo? Não, então já é diferente dele. Não, faz isso aí e vê o que dá. É minha opinião, né? Eles para dar visibilidade a mais pro Haddad, para ele vir mais forte na próxima. Botar um cargo estratégico, Com certeza. E tem também essa questão, ainda voltando sobre a reforma tributária, né, que a gente falou que nenhum deputado do Sul representa, e eles fizeram de forma diferente, né, era para ter criar um grupo ao invés de criar uma comissão, né? Uhum. E criaram um grupo propositalmente para que, tá fora da regra da Câmara, então a gente pode escolher quem a gente quer. E eles deixaram o Sul praticamente, até justamente pelo Sul ter maior representatividade de deputados da direita, né? Uhum. E também a questão da própria população, a opinião da própria população ser mais voltada para a direita do que para a esquerda. No entanto, eles pretendem já nesse semestre colocar a proposta da reforma tributária, né?
E eu acho que isso vai gerar atrito, principalmente com governadores, né? O Jorginho até defendeu a reforma no encontro que tiveram sábado passado do Sul e Sudeste, né? Governadores Sul e Sudestes, né? No entanto... Consud. A Consud. No entanto, que proposta é essa? O que vem nessa proposta, né? O IVA parece-me que é o centro, o imposto único ali, né? O Haddad até falou em entrevista na semana passada... Imposto único nacional, né? O IVA. Então, assim, falta muita informação para que a gente consiga entender o que eles vão propor nessa reforma tributária, porque nesse grupinho, como o próprio nome já diz, é um grupinho, eles são fechados e o próprio mercado não tem informação. Então, até me preocupa ainda mais, porque enquanto isso não vem às claras, o investidor, o que ele faz? Segura, né? Vai retendo. Enquanto não definir as políticas de juros, de tudo, vai segurar. Não vai. É o que eu falo. Quando você tem um governo que pensa negócio, gerar lucro, todo mundo ganhar, todo mundo ter condição, ter oportunidade, os caras soltam o pé, investem, empregam pessoas, porque sabem que não tem como dar errado. Governo que pensa assim. Agora um governo, no caso, principalmente quem é dos investidores estrangeiros, né? Sim, os caras não definir, internacional... eu não vou pôr nada lá, vou esperar, vou segurar. E aí o país fica travado, não anda. Alguns estados vai andar, como aqui, por exemplo, que é o segundo que mais gera emprego, porque janeiro foi. Não foi o ano passado, foi em janeiro essa informação que gerou aqui 15 mil empregos e em São Paulo 18 mil. São Paulo, meu Deus, só a cidade, eu morei lá há mais de 20 anos, só a cidade de São Paulo e grande São Paulo tem mais de 20 milhões de habitantes. Santa Catarina tem 7 milhões de habitantes, mais de 7 milhões de habitantes. Santa Catarina inteira, né? São Paulo, só São Paulo, Guarulhos, Grande São Paulo ali, Osasco, enfim, Carapicuíba, Itacoaquecetuba, enfim, essa cidade. Só ali tem mais de 20 milhões de habitantes. Só ali tem quase 3 Santa Catarinas, né? Só naquele 3. Aí nós estamos falando do interior, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, enfim, toda a cidade do interior de São Paulo. Só falando ali. Então, imagina... toda São Paulo gerou. Então, aqui, 15 mil empregos, meu Deus. É como se tivesse gerado 50 mil empregos numa cidade num estado de 7 milhões de habitantes. Mas por quê? O governo de direita ganhou. Opa, vai se reeleger, mas 4 anos eu estou garantido. Posso investir sem medo que não vai ter erro. Porque o governo que está aqui agora pensa se fosse o outro lado, se isso ia acontecer. Mas as leis federais impactam certamente trabalhistas, né, no Estado, né? Então, com certeza. Talvez vamos aguardar os próximos meses para ver os próximos capítulos, os reflexos desse desgoverno federal. E sobre a questão hoje mais voltada à direita, não só à direita, a parte de partidos mais liberais também. Hoje a gente até já havia comentado um pouco antes sobre isso, sobre a falta de lideranças. Bolsonaro ainda é a única esperança para a direita? Ou ainda tem outros nomes que podem vir que estejam acima do Bolsonaro? Igual o Bolsonaro, para a direita, eu não tenho problema nenhum em me arriscar em dizer não vai existir outro. Esquece. Talvez daqui 30, 40 anos. Quem sabe. Mas igual ele, igual o que ele representou e representa para a direita, igual essa reforma, essa limpeza que ele fez, que foi providencial a eleição dele, um cara que levou uma facada, quase morreu, ficou com o intestino dele com um problema, vai ficar com sequela pro resto da vida dele, e ainda quer continuar. Você acha que vai ter alguém? Nossa, naquele atentado, qualquer outro já teria desistido. Eu vou fazer isso no meu mandato. Você acha que ele... Porque ele não falou ainda... Quer, com certeza. Olha, só ver o encontro que ele foi lá agora nos Estados Unidos, né? Fez que o Trump estava lá. Ele tá com sangue nos olhos. O cara veio, ele foi Deus colocou ele. Ele é um cara enviado de Deus. Aí é um cara que aguentou todo esse fardo, carregar esse fardo, né? E quer continuar. Porque ele falou, cara, eu quase morri. Perseguiram a minha família toda. Agora você pega o filho dele, o Renan. Conheci o Renan, filho, o 04, né? Lá em Goiânia. Um menino fantástico. Ariano também. Eu sei que não. Mas ele tá ali, foi trabalhar com o Jorge Seife, né? Isso, foi indicado pelo Jorge. E já acabaram, não, porque como? Filho Bolsonaro... Tá,
E aí pode lá os desembargadores, o Lula tá botando as mulheres lá nos estados para trabalhar ganhando salário de 50 milhões. Mulher de ministro, mulher de... Ex-governadores que agora são ministros. Ex-governadores, daí pode mulheres conselheiras ganhar 50 mil. Daí o menino vai ganhar 9 mil reais ali para cuidar das redes sociais, que ele é um influencer, faz muita coisa, manja muito de TikTok, tipo eu, assim. A gente trocou muita ideia lá em Goiânia e tal. Moleque é fera. Aí não pode ganhar 9 mil reais ali no gabinete do Jorge Seife. O Brasil inteiro pode ter ali, quase o Brasil inteiro. Mulheres de ex-governadores que estão lá de ministro podem ganhar 50 mil reais de salário. Indicações na cara dura. E aí você vê como é suja essa perseguição? E o cara aguentar tudo isso. O negócio dos presentes, aquele presente lá, aquela joia. Eu ia te perguntar, tu falou que ele pode ser esse caso das joias aí, não pode... Perseguição. Você sabe quantas o ex-condenado, o descondenado, o atual presidente, todo respeito, ele, em 2016, ele recebeu de presentes de chefes de estados 568 presentes. Alguém foi lá ver quanto que custa cada presente que ele recebeu? Uma caneta de ouro, um colar. Sabe quantos que ele deixou lá para a União e devolveu? Está aqui, ó, é matéria. Tribunal de Contas da União, o TCU. Ele devolveu só 9 desses 568 presentes. Aí um colar que o cara deu para a primeira-dama, agora virou que eles valoraram não sei quantos milhões de reais que vale, que tem que criar uma narrativa grande para dar audiência, né? Fala que vale 15 milhões. Bota aí, bota alguém, mas quem? Bota um avalista aí, bota um cara aí que mexe com avaliação, fala que vale 15 milhões. Solta aí. Aí beleza, e vale mesmo? O cara que avaliou, já foram ver quem que avaliou, se está certo mesmo. Fizeram avaliação em 50 caras diferentes. E que seja. Aí tá lá preso, né? E aí eles usam isso para fazer uma cortina de fumaça, para desviar a atenção de várias outras coisas. Do cara que pega jato da FAB para ir, o ministro das comunicações para ir no... Pois é, isso aí... num leilão de gado. Os caras, não, vamos pegar, porque daí o povo adora, daí a esquerda se inflama, aí vira mídia, aí TV tem com assunto, e daí o pessoal esquece essas nossas coisas. Mas sobre esse caso dos jatos aí, só pegando um gancho, ele se reuniu com o Lula e Lula botou pano quente, não... Sim, é isso que eu tô falando. Não e daí, deu isso segmento, é perseguição. né? E daí esse cara tá aguentando tudo isso, família perseguida, tudo mais. Você acha que ele tem alguém que vai querer essa vaguinha do cara, o líder da direita? Não? Ninguém tem a coragem que ele tem. O cara é muito corajoso. Ele vai voltar sim, vai fazer uma oposição responsável e vão perseguir ele, vão tentar de novo até... Ele vai ter que se proteger muito, né? Vão tentar de tudo. Ó, vamos tentar eleger. Não deu? Tenta prender. Não deu? Tenta matar. Acho que eles vão deixar, porque o cara é muito forte. Nós temos que apagar, nós temos 4 anos, agora quase 3 anos, para apagar esse cara. Ele não pode, se ele voltar vai ser problema. E não só pro atual, mas pros outros que querem sair de vias. Porque daí não tem como, de novo volta só os dois. O povo vai querer arriscar? Estão vendo o que está acontecendo agora, né? Eles vão querer arriscar por outro lá, tirar até esse atual e por outro. Volta quem estava dando certo. Quem fez toda essa base governista no Brasil inteiro. Vai ficar nessa trava? Botar um cara que não é alinhado, vai tentar outra via? Não tem, ele é a via, ele é o cara. O cara Vinícius. Conseguiu um negócio assim, não existe na política brasileira o que o cara conseguiu. O cara fazia o que ele fez, com todas as dificuldades, com pandemia, com crise, com guerra, com quase guerra mundial, né? Não chegou a isso, né? Mas sim, quase, Ucrânia e Rússia. Né? Então, cara, o cara é de outro mundo, cara. Realmente é o Messias enviado por Deus, só pode. Agora falando um pouco sobre marketing político, na minha visão, pelo menos. O governo estadual passado alega que pagou uma dívida que tinha, várias dívidas que tinha com bancos, etc e tal, somando 8 bilhões de reais, mais de 8 bilhões de reais, a dívida que o Estado tinha, quitou essa parte, ainda ficando outra quantia. Assume o governo Jorginho Melo reúne o pessoal e faz, governo passado deixou uma dívida de quase 3 bilhões de reais, 2,8 bilhões de reais. O governo Bolsonaro, mesma coisa, foi lá, trabalhou durante esses 4 anos, várias dificuldades, entregou o governo ainda melhor do que a gente estava antes, mesmo ali o Temer já entregando ali, tentando
reduzindo um pouco o trabalho, os né? prejuízos causados no governo Dilma, né? Então, entregou o governo melhor do que estava. Assume a equipe de transição ali do PT e faz aquele alarme: o Brasil está quebrado, o Brasil está no vermelho, olha só como a gente vai trabalhar agora, então tudo que a gente tinha que fazer vai ter que repensar, já dando umas desculpinhas que não vai dar para fazer porque o dinheiro que a gente pensava que tinha não tem. Aí, isso a gente vê no âmbito estadual, vê no âmbito federal, a gente vê também em municípios, toda vez que um prefeito assume, diz que, meu Deus, isso aqui tá quebrado, faz aquele alarme todo. Aí eu te pergunto, isso é uma estratégia política também dos gestores que assumem? Gostaria que você fizesse um pouco um panorama sobre isso. O meu ponto de vista, tá? Eu não posso falar muito sobre isso, porque eu tenho só as informações, né? Inclusive do que está, né, postado em sites do Kleberson, né, lá do secretário do Estado da Fazenda aqui de Santa Catarina, que ele realmente fez um levantamento e tem lá 2,8 bilhões de déficit de coisa de conta pro governador atual pagar, o Jorginho Melo. Isso é fato, tem. De muitas coisas foram assumidas, de despesas do Estado e tudo mais, tal, que está lá, isso é fato. Então, se inflou, gastou muito e ficou para essa gestão, isso é fato. Essa é uma informação, está tudo publicado e tal. Ele fez o levantamento e tem. Alguns realmente fazem politicagem, falam que tem dívida, que não sei o quê, por politicagem mesmo, por marketing, né? Mas nesse caso não, eles não. Uma das premissas do governador Jorginho Melo é trabalhar com a verdade, sempre a mais pura verdade. É verdade e trabalhar, verdade, sempre a verdade. Então, se pode ser que é verdade, jamais ia deixar alguém chegar e falar, olha, bota lá que tem. Não tem, até porque você tem portal de transparência, você mesmo pode entrar lá e ver, né? Não tem como mentir essa informação, fazer uma fake news. Ele jamais vai aceitar. Então, realmente tem. É um déficit, é uma conta que tem para pagar, é alta e vai ter que pagar. Tem governos que deixam menos, tem governos que deixam mais, enfim, tudo depende. Claro, você tem que entender que com a pandemia, Santa Catarina recebeu muito dinheiro. Mas muito dinheiro, veio dinheiro da saúde, veio dinheiro, mas muito, muito, muito dinheiro. E aí, o que foi feito com esse dinheiro? Teve o escândalo dos respiradores, que sumiu aquilo. Só foi aquilo que sumiu? Agora que você vai ver a caixa preta lá, né? Rever contratos, rever uma série de coisas. E tem algum trabalho nesse sentido de rever? Tem, eles estão fazendo tudo, né? O governo atual, ele não vai dar sequência em tudo que está lá, que foi deixado. Vai rever, vai ver se está certo. Ah, os contratos estão certos? Review? Ah, tá tudo certo. Não tem nenhuma irregularidade? Não, então segue. Ninguém vai travar porque foi o outro que fez, não. Só vai ver se está tudo em dia. Você não vai assinar ali, vai deixar continuar uma coisa que você não sabe se está certo, se está... Só está revendo, como qualquer gestor. Você vai administrar uma empresa, vai assumir uma empresa, você vai pegar, deixa eu ver como é que tá as contas. Deixa eu ver o que o diretor anterior deixou aí, o que ele assumiu de empréstimo, o que ele autorizou, o prestador de serviço, ver se está tudo certo, se é compatível com o que está fazendo, se realmente precisa de tudo isso. É a responsabilidade fiscal, né? Exatamente. Tem que rever edital, né? Não vai abrir o concurso da polícia, não sei o quê, da Assembleia, não sei o quê. Tem que rever tudo. Tá da certo? Assembleia cancelaram um concurso, né? Suspenderam, né? Que eles estão, o que eu tô falando, eles estão revendo. Tá certo? Isso aqui, o número de pessoas que está colocando ali é o certo, precisa de tudo isso, ou precisa de mais, ou precisa de menos. Não vai já aceitar tudo que estava antes, vai reavaliar. Que tudo pode ser que tenha um viés ali, alguma coisa, né? Faz isso, bota tanto, porque daí consegue privilegiar. Não, ele vai ver o certo. É certo, tá tudo em dia, então segue, volta lá, bota na pauta. Não tá, tira isso, arruma isso, inclui isso. É normal, qualquer gestor faz isso, né? Sim. Agora, bolsonarista sumido, né? A gente sabe disso, já deixou bem claro. Bastante. Inclusive na outra oportunidade que a gente conversou, desse processo, mandato, eleição, pós-eleição, agora assumindo um governo alinhado às diretrizes do Partido Liberal, que é o partido que o Bolsonaro está hoje, né? E o bolsonarismo está, né, nesse viés aí. O que tu tira de saldo positivo, o que tu tira de saldo negativo desse processo? Positivo, eu estou feliz que eu sempre tive, sempre apoiando, né, o próprio governador Jorginho Melo, na caminhada dele, desde 2015, que eu fui apresentado através de um amigo, que é o Vanderlei Sartori, lá de Curitibanos, que é um grande amigo meu, que me apresentou, que era amigo do Jorginho. Eu conheci o Jorginho Melo.
E eu vi um cara honesto lá na sede do Berlanda, das lojas lá. E eu conheci também o deputado Berlanda, que é um grande cara, grande amigo, parceiro. E eu comecei a analisar, olhar a forma dele trabalhar como deputado federal, depois senador. Falei, cara, esse cara, os projetos dele. E eu falo, nossa, cara, esse cara é fera, o cara é político mesmo, o cara é um cara... O cara tem sangue de político mesmo, né? E ele, tanto que ele tá há mais de 30 anos na vida pública, né? Não tem... Consulta aí se ele tem algum processo, algum problema. Se ele tem alguma mancha. Aí você não vai apoiar uma pessoa dessa? Pode consultar, bota ali o nome dele. E assim, eu tá junto hoje. Eu tenho a gratidão, né? Tá lá participando na comunicação, sou assessor de gabinete da Secretaria de Estado da Comunicação. É uma oportunidade muito boa, porque eu sou da comunicação, tá com ele, né? Tá também somando na comunicação dele. Tá podendo divulgar as coisas. Eu já fazia isso sem estar lá. Isso todo mundo sabe, né? Mas agora junto no Estado. Então, assim, eu lance de ser fiel, ser leal. Eu, infelizmente, assim, não é toda mulher que suporta. Vocês são casados? O Thiago tô vendo a aliança nos dois. E eu, infelizmente, o meu relacionamento acabou também por causa de vídeos, dos meus vídeos. Você acompanhou, né, no meu TikTok. Tanto que você foi até mim por causa do viral dos meus vídeos, né? Aí eu cheguei, eu tô vendo que os seus vídeos estão acontecendo muito e tal. E aí a minha ex-mulher falou assim, olha, se você continuar fazendo esses vídeos ridículos, eu vou ter que falar, me perdoe, mas é real. Não dá, não quero mais minha imagem associada a você, esses vídeos ridículos, defendendo esse Bolsonaro. Eu falei assim, eu achei que ela tava brincando, né? Pô, isso ali, tem coisa que eu falei, eu tenho que falar, porque é uma coisa que me foi muito... Por isso que eu te falo, leal, porque assim, eu tô falando, eu não tô defendendo ele, eu sou fã da postura dele, as coisas que ele defende, a família, sabe? Ser honesto, sabe? É isso que eu tô defendendo. Agora, poxa, se você não... não, ridículo esse cara, porque não sei o que... Daí o que acontece? A esquerda sempre pregando, é homofóbico, amijoso. Não é isso. Todo mundo sabe que ele não é, mas sempre. E aí eu falei, você tá ouvindo quem mais? Aquele outro ladinho lá? Ou você procurou conhecer quem ele é, de fato mesmo? Você tá ouvindo muito lá de lá. Não, porque eu vou separar você de casa. E infelizmente um dia eu cheguei, ela realmente saiu. Foi embora pra casa da mãe dela. E aí bateu, cara. Mas eu falei, eu escolhi um lado, como eu te disse, vou apoiar o Bolsonaro, vou defender um cara pelo Brasil, pela minha filha, eu tenho uma filha e um filho, né, por eles. Agora, filha é para sempre, mulher não. Né? Então eu fiquei muito abatido, muito abalado. E eu falei, eu tô certo, porque eu cheguei a repensar, por isso que eu te falo. O outro lado, ele entra na sua mente. E aí você, às vezes, você fica... Eu falei, não, eu escolhi esse lado, eu vou defender e não é por mal, é um cara 10, é um cara honesto, eu vou continuar. Não vou deixar de fazer o que eu tô fazendo. Eu podia ter parado ali, desistido. Eu falei, não, é o que eu te falei, de ser leal. Vou até o fim. Você precisa terminar o casamento por causa disso? Não é eu que quero terminar, é outra pessoa que não concorda. Então, se não concorda, eu vou seguir minha vida. E daí, ô Bolsonaro, tem essa conta aí, hein? Eu perdi a mulher por causa de você, cara. Não, mas não que eu quero... Não, sou fã do Bolsonaro, mas é engraçado, né, que eu vejo um vídeo até que um cara fala, olha, eu nunca chorei por homem, mas eu tô chorando por esse presidente Bolsonaro. Tem um vídeo, um rapaz lá no Brasil, ele fala, olha, é uma coisa que tá acontecendo, eu tô chorando, nunca chorei por homem, eu tô chorando pelo senhor. Não, mas isso foi uma coisa que me marcou muito, sabe? Infelizmente, aconteceu isso, mas tudo certo. Tudo tem um preço, né? Vida que segue, tudo tem um preço. As pessoas que não querem acompanhar você vai ficando no caminho. Você não fala, você tem que andar... Tem vários vídeos aí na internet, ó, quer ser águia, ande com águia. Se as pessoas não estão somando, não querem acreditar, não vou culpar ela também, porque talvez ela... Vamos supor, ela na cabeça dela achou que tô certa. Não, eu vou defender esse... Falei, então tá, segue com a sua ideologia que eu sigo o caminho. Né? Mas infelizmente, isso é um saldo, eu não vou dizer negativo. Não é culpa do presidente, né? Talvez é de quem ela ouviu, né? De mais pessoas que não deveria, né? De esquerda, pessoas do As PT. Escolhas da vida, né? E daí ela achou que, né? Eu vou fazer o quê? Vou obrigar ela a pensar como eu? A defender o lado certo? Não, né? Paciência. Bye, bye.
A fila anda, vida que segue. E como lá em diz o Paulo 2026 Alceu, né? Bolsonaro está de volta. Como diz o Paulo Alceu, vida que segue. Vida né? que segue, isso aí. Irmã, obrigado pela tua presença aqui na segunda vez, né? Obrigado a vocês pela revendo. oportunidade. A gente agradece. Muito bom. Gosto demais de estar aqui, cara, que tá lindo a estrutura, cada vez maior, mais forte, abrangente. Eu quero estar sempre com vocês aqui, Deus quiser. Isso aí. Nessa vida política, nessa carreira aí. Então, vamos estar junto. Vinícius e Thiago, obrigado vocês. A gente que agradece. Muito Vinícius, obrigado. obrigado pela companhia. Obrigado, Thiago. Obrigado, Emar. Obrigado. E obrigado a você que acompanhou até aqui o Estúdio 1 por todas as nossas plataformas. Pela TMW Pix, disponível no Canal 11, CDN TV, NX Play e Gigo TV para todo o Brasil. Emar, muito obrigado. Obrigado, Thiago. E até a próxima. Até.